Senhor presidente, deputado Coronel Henrique, quero saudar as deputadas e deputados aqui presentes. Saúdo também o secretário Germano. Eu tenho aqui algumas perguntas a serem colocadas, então eu vou ser um pouco mais diretas nas perguntas. O que a Secretaria está fazendo pela recuperação da bacia do Doce? Nós tivemos aí o rompimento da barragem de Mariana e, até hoje, nós não conseguimos os recursos necessários aos municípios, que ainda está em fase de projetos, ainda de diálogo com a Fundação Renova, e que não tem, né, ainda sido aplicado de uma forma mais efetiva. Se for falar que já receberam alguns recursos, algumas ações, mas pela grandeza que teve, né, do impacto realizado, isso, assim, a tragédia que foi, isso foi muito ínfimo, né, e que nós precisamos dessa recuperação. Não podemos esperar que a natureza se recomponha, né, pelo seu tempo. E essa é uma preocupação e que nós temos ainda dificuldades em várias regiões, no Vale do Rio Doce, né, com água em alguns municípios, pessoas que moram, né, nos municípios e que ainda estão amedrontados, a verdade é essa, né, de ingerir essa água. Então, esse é um ponto que eu pergunto se a Secretaria tem cobrado e tem atuado nesse sentido de poder trabalhar com a realização desses projetos nos municípios. Imagino eu que os prefeitos também estão cansados de sair das suas regiões, das suas cidades, vir até o BDMG, discutir esses projetos, né, e que ainda não tem nenhum em fase de iniciação. Uma outra pergunta que eu coloco aqui também, que é uma das estratégias, uma das obras mais importantes do nosso país, hoje, e que está no estado de Minas Gerais, é a duplicação da BR-381. Foi dividido em vários lotes, né, e tem alguns lotes que ainda não foram licitados, como o Virgílio colocou muito bem, obras que estão paradas também, aguardando essa liberação da licença ambiental para que possa continuar essas obras ou então iniciar esses lotes. Eu gostaria de saber, né, quais que estão como que estão essas obras, se tem esses lotes, alguns já para serem licitados, e que se está aguardando essa licença, e quais os lotes que são. Também coloco aqui, né, um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, que é o Bolsa Verde. E esse projeto, o Estado faz uma compensação para aqueles agricultores, né, produtores rurais, que mantêm ali a sua reserva florestal. Então, eu gostaria de saber se a Secretaria tem algum planejamento para continuidade e se está efetivo, porque eu me lembro aqui, que eu tenho 4 mandatos aqui nessa casa, eu me lembro que ocorreu, né, a votação desse projeto no 2º mandato, mas teve uma ação apresentando uma relação de municípios, mas também não sei se foi feita essa concretização e esse repasse desses recursos e qual que é o valor que era indicado por produtor rural e por área. E a última pergunta que eu faço aqui, né, é sobre as multas ambientais, né, destinação de recursos oriundos dessas multas, né?
e das alienações apreendidas por infração, as empresas, elas assinam TAC. E eles optam por aquisição, né, de compra de áreas em outros estados. Eu vejo que era importante que esse recurso ele fosse aplicado no município ou então na região a qual foi atingida. Existe aqui até um projeto de lei da deputada Iane Pinheiro. Ela também compartilhou comigo na comissão que eu presido. Estaremos realizando uma audiência pública nesta comissão. E eu vejo que é importante que nós possamos aí atuar nesse sentido, que esses recursos, né, sejam aplicados aqui. Recentemente, teve um município aqui da região metropolitana que adquiriu área, deputado Virgílio, na Bahia. Na Bahia. Isso, para nós, é inconcebível. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Rosângela Reis. Muito obrigado pelas perguntas. Com a palavra, o secretário. Deputada Rosângela Reis, muito obrigado. Também parabenizo pelos questionamentos estruturantes que Vossa Excelência colocou. Vou contar apenas com Bolsa Verde, com o apoio do Instituto Estadual de Florestas, que é um programa lá do IEF, mas vou abordar os três questionamentos, que é do meu conhecimento. Na bacia do Rio Doce, apesar de não ter sido secretário à época, eu peguei mais recentemente e pude acompanhar o modelo de governança. Eu sinto que o que foi previsto no ajustamento com a empresa Samarco e as duas controladoras à época pelos órgãos públicos tinham 3 viés: um viés socioambiental, o viés socioeconômico e o viés da compensação, né? Se avançou no viés socioambiental, há muitas pendências no socioeconômico, com indenizações, questões emergenciais, questões relativas à pesca, etc. A pendência específica no socioambiental se diz muito mais relacionado à gestão dos rejeitos, ainda dispostos nas margens ou no próprio Rio Doce. Não havia conhecimento técnico suficiente para uma decisão dos órgãos públicos do melhor modelo de retirada desse rejeito. Alguns especialistas diziam que, até pelo impacto ambiental, era necessário estudar se o menor impacto não era a manutenção em alguns locais do próprio rejeito e avaliar a recomposição da vegetação. Então, havia ainda uma dúvida técnica. Esse é o principal desafio do plano de rejeito na parte socioambiental. Aqui nós temos recuperações de nascentes, matas ciliares, trabalho com os agricultores. Na socioeconômica eu fiz menção, e na compensação é o terceiro eixo que a senhora mencionou, que uma das compensações foi justamente a melhoria do saneamento, né? A bacia do Rio Doce sempre teve uma dificuldade com o saneamento básico dos municípios que estão, né, presentes na bacia hidrográfica. Então, a gente não poderia apenas ficar preocupado com a restauração do Rio Doce se a gente não trabalhar o saneamento básico, porque senão o Rio Doce pode ficar degradado novamente. Então, numa medida de compensação, foi estabelecido esse valor de 500 milhões, que por decisão do Comitê Interfederativo migrou para 2 órgãos, o BDMG e o Bandes do Espírito Santo, que pudesse fazer o suporte aos projetos desses municípios. Eu também acompanho com alguns prefeitos, os prefeitos constituíram uma frente de prefeitos para fazer os pleitos e as cobranças. Eu acredito muito que o modelo de governança baseado no Comitê Interfederativo, na execução da Renova, é um modelo que precisa ser, de fato, aprimorado. Ele teve a vantagem, obviamente, de ser um modelo que não repassasse aos órgãos públicos os recursos para o órgão público executar, porque ele também tem as suas amarras burocráticas, licitatórias, etc. Então, o modelo da Renova vem nesse sentido. O acordo vem no sentido de não deixar que uma ação judicial tramitasse por anos e anos sem se iniciar as indenizações e as recuperações. Agora, o modelo do Comitê Interfederativo, ele não é de responsabilidade apenas do Executivo de Minas, né? Nós temos lá diversos outros órgãos, ministérios públicos, segmentos sociais, Espírito Santo, governo federal. Então, eu acho que, de nossa parte, o que nós fizemos?
para coordenar a aplicação desses recursos de uma maneira que a população de fato sinta. O governador Zema convidou o governador Casagrande para estar aqui em Minas Gerais, ele assim esteve há algumas semanas atrás, e pela decisão de ambos, houve a decisão de que a cada 60 dias os dois estados se reúnam para verificar o andamento dos projetos, né, que devem ser executados pela Fundação Renova, e aí os dois governadores pessoalmente estão envolvidos no assunto, para que eles cobrem da Fundação maior celeridade na tramitação dos projetos. E eu, que sou conselheiro lá, juntamente com o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, nós estamos iniciando a elaboração do que eu chamo de um plano de desenvolvimento integrado mineiro capixaba da bacia do Rio Doce. Porque nós precisamos de um master plan. Porque o que eu sinto de experiência nesse modelo é que muitas iniciativas começam a ser feitas sem que a gente tenha um eixo de aplicação central. E aí o recurso acaba ficando pulverizado e a população não consegue sentir a aplicação desse recurso. Então, esse master plan nós estamos elaborando, espero que ele esteja pronto no próximo Assembleia Fiscaliza para a gente trazer aqui, e é já uma iniciativa de que os dois estados que são impactados, junto com seus prefeitos, construam o direcionamento da aplicação desse plano. Da BR-381, o que eu tenho de informação, a questão é mais financeira, basicamente, do que de licenciamento ambiental. Existem algumas pendências de licenciamento que estão a cargo das próprias empreiteiras. Elas estão com uma dificuldade grande relativamente à areia e cascalho, que nós tivemos uma ação judicial recente do Ministério Público, que teve uma decisão judicial que determinou a elaboração de estudo de impacto ambiental para toda areeira ou cascalheira. Então, eles usam muito esse material, então às vezes não conseguem ter a produtividade necessária. Com a própria abertura do Ministério Público, nós estamos discutindo uma solução, um acordo nesta ação, que vai propiciar realmente um tratamento de avaliação de impacto adequado, e aí eu tenho certeza que as pendências remanescentes serão equacionadas com a própria solução dessa questão. Sobre as multas ambientais, quem está me ouvindo e já foi talvez multado, vai entender bem o que eu estou falando. Eu também sou professor universitário, uma das coisas que eu mais odeio é dar nota baixa. Então, por mais que as pessoas não entendam, é ruim multar, porque multar é um reconhecimento de que algo potencialmente estava errado, né? É igual dar nota baixa do aluno, quer dizer que ele não aprendeu o que tinha de aprender. Geralmente, quando a pessoa é multada, ela tem, às vezes, dificuldade de lidar com aquele valor, sobretudo os pequenos, aí sim nós temos que prestar atenção no valor da penalidade, que ela não seja expropriatória do próprio direito dela, mas depois de muito sacrifício, para saber que o nome dela vai ficar sujo, ela vai lá e paga a multa ambiental. Aí depois dali a um tempo, o promotor de justiça, dentro das suas atribuições, chama ela lá para conversar e fala assim, olha, agora você vai ter que assinar um TAC aqui, porque você causou um prejuízo ambiental. Aí a pessoa fala assim, não, mas espera aí, eu já fui lá no meio ambiente, eu já paguei a multa. Aí, não, lá é a multa administrativa, aqui nós vamos tratar da multa civil. Então, o senhor vai ter que pagar, porque, infelizmente, é um mandatório da lei, o senhor vai ter que responder judicialmente. Não estou dizendo que é uma ameaça, estou dizendo que é uma consequência natural de não reparar o meio ambiente. Aí, com muito mais sacrifício, a pessoa vai lá e, às vezes, quita o TAC ou celebra um ajustamento de conduta. Dali a alguns meses, um promotor criminal da comarca recebe cópia do boletim de ocorrência, muitas vezes da polícia, que vai para a delegacia e aí ele denuncia por crime ambiental. Aí a terceira responsabilidade, a responsabilidade criminal. Esse modelo, muitas vezes, é um modelo esquizofrênico. Muitas das multas administrativas vão para uma destinação, o TAC vai para outro, a criminal entra dentro das medidas criminais de equacionamento da pena, né? E não tem uma sinergia delas. Visto isso, no ano passado, nós celebramos um acordo com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, visando iniciar em Minas Gerais, neste ano, algo sem precedente no Brasil, que é um programa de conversão das multas ambientais, e que resolvesse não apenas as multas,
como, por exemplo, já é o programa de São Paulo e um programa que foi editado pelo presidente na parte administrativa das multas do IBAMA, mas o nosso programa é mais ampliado, porque nós entendemos que só a parte administrativa não basta. Se a pessoa não tiver a segurança jurídica, que depois não vai ser processada por uma outra responsabilidade. Então, no nosso programa, a pessoa que foi autuada, ela vai ter o direito de solicitar uma audiência de conciliação. E dentro dessa audiência de conciliação teremos a presença de todos os atores, o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, dentro de um ambiente autorizado pelo tribunal, em que, num ato só, numa mesma mesa, a gente resolva os 3 problemas. A pessoa equaciona, terá um desconto porque aderiu a este programa, poderá ter a possibilidade de parcelar e metade desse valor será depositado numa conta específica para a execução de projetos priorizados pelo próprio Conselho de Meio Ambiente, saindo para execução em Minas Gerais. Aí, definitivamente, nós teremos as 3 penalidades em sinergia, aplicando em projetos ambientais direcionados pelo Conselho de Meio Ambiente. Para que esse programa saia do papel, foi um acordo de cooperação, é necessário 2 medidas. Primeira medida, uma alteração legislativa muito pequena, que eu vou contar com o apoio de Vossas Excelências nas competências do COPAM para ter fluxo na aprovação desses projetos, na Lei 21972. E a segunda coisa a acontecer, que vai acontecer agora no dia 8 de julho, será uma reunião do Ministério Público, do Executivo, do Procurador-Geral de Justiça, das promotoras e do Executivo, com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Messias. Porque, em que pese ao interesse do tribunal, esse acordo foi celebrado na gestão anterior do tribunal e é necessário a gente apresentar a eles, a desembargadora Maria Ângela, a grande importância desse projeto e a grande benesse dele para toda a sociedade, para que o tribunal também nos apoie a tirá-lo do papel. Então, é um projeto que, se acontecer, vai ser um precedente sem igual do Brasil inteiro. Muito obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputada Estadual Rosângela Reis. Por você, por Minas.